Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Peço que você já deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, certo? Bom, vocês estão vendo que a mesa está diferenciada, vocês estão vendo também no título, que é sobre o jogo tabuleiro, mas antes de eu falar quem é a pessoa que trouxe tudo isso daqui, eu quero falar com o Hernan, que é o meu amigo, que ama isso, né, Hernan? Você ama isso daqui, né, Hernan? Meu, adoro esse tema. Obrigado pelo convite. Cara, vai ser uma conversa muito, muito boa. Vai. Eu acredito que assim, a gente vai poder desenvolver muitas coisas, tem muito que a gente aprender também. Bom, vamos falar sobre nossos patrocinadores. IECA Kids sempre com a gente, desde o primeiro até para sempre. O SmartPix está com a gente sobre a plotagem dessa mesa. E o Robson também com esse braço de microfone, que foi a melhor coisa que a gente teve, certo? Gente, estamos chegando ao final da primeira temporada do podcast, certo? Teremos um em dezembro ao vivo, não sabemos quem é ainda, ou já sabemos, é suspense, mas no mês de novembro a gente vai ter uma programação sobre Copa do Mundo, cristianismo e futebol. É isso aí, Copa do Mundo, futebol, é isso aí, então tá tudo certo? Bom, vamos falar com ele hoje? Ele lá, veio aqui para favor. isso, né? Ô, louco, tô ansiosíssimo já. Salva de palmas para o nosso convidado. Como é que os caras fazem? É pra Deus. De Copa aí, né? Já dá aquele... Cara, muito obrigado por ter aceitado. Não sei como que é o seu convite, a sua agenda, mas obrigado por estar aqui. Cara, se apresente pra gente, fala seu nome. Legal. Bom, eu sou o Rony, eu sou idealizador, né? Não fui sozinho que fiz isso, mas né, talvez seja o principal aí, né? Idealizei o A Mesa e o Trono, que é esse ministério que usa jogos de tabuleiro como uma forma de criar relacionamentos, falar de fé, falar de vida, de amizade, mas principalmente a ideia nossa é resgatar o valor da mesa na sociedade atual. A gente tem visto as pessoas todas cada vez mais encolhidas nos seus smartphones e separadas, individualizadas, né? Até o pacotinho de bolacha que você vai no supermercado tá para uma pessoa, né? Então assim, Aquele óleo que vem 4 unidades agora, entendeu? né? Tipo assim, antes era só Yakult, agora é tudo, né, velho? Então assim, a gente vê que isso é um movimento social que está acontecendo, as pessoas estão vivendo em lugares menores, não estão mais se relacionando. Então a minha ideia é, com jogos de tabuleiro, quebrar isso, botar tudo na mesa, e eu acho que é sobre isso que a gente vai falar. Você sempre foi crente? Sempre foi crente? Cara, não. Isso é um negócio que... Pega fogo. Não, Deus trabalhou na vida do pecador aqui, né? Mas para mim, assim, eu acho que hoje em dia usar isso nas igrejas, com cristãos, é uma forma, na verdade, da gente resgatar algo que é humano, não tem... Vai além do quesito da religião, né? Eu acho que isso aqui é para todo mundo, né? E é legal porque o A Mesa e o Trono, na verdade, é isso também. A gente não fica só fechado nas pessoas que são do meio cristão. Pelo contrário, eu acho que é um serviço nosso como cristãos alcançar as pessoas até que não são para estarem na mesa com a gente, jogar com a gente. É aquela ideia dos publicanos e pecadores, sabe? Jesus gostava de estar na mesa com os caras. Eu acho que até deveria rolar algum jogo e tal, mas como a Bíblia não relata nada nesse sentido claramente, a gente fica imaginando só, né? Mas o jogo de tabuleiro, assim, desde criança você tem paixão? Cara, sim. Bom, como é que tem sido pra mim, né? A minha mãe fala que eu aprendi a jogar jogos de tabuleiro antes mesmo de ler e escrever. Porque ela uma vez comprou numa lojinha desse negócio de, sabe? Tipo em 99? Ah, tá. Era basicamente o armarinho, né? Essas coisas assim. Uhum. Eu vi um joguinho lá, eu era criança, eu falei, mamãe, olha que legal. Tá bom, vou pegar. Ela comprou e levou pra casa. E, cara, eu me lembro, assim, que era que nem uma pista de carro e não usava peõezinhos, usava carrinhos mesmo de corrida, assim. Parecia uma plástico, assim. Aquele negocinho que Legal. vem no doce, sabe aquela coisa assim? Uhum. Mas eram uns carrinhos de Fórmula 1. E aí a gente rolava o dado e andava com eles. Eu decorei o texto de cada uma das casas, embora eu não sabia ler. Minha mãe foi lendo e eu fui decorando. Aqui derrubou óleo na pista, aqui você volta 3 casas, entendeu? Então, eu decorei aquilo
E para mim, jogar jogos sempre foi uma coisa muito natural. Eu cresci no videogame, também tinha jogos de tabuleiro em casa sempre, jogava com meus primos, aprendi xadrez, né, com o vizinho do meu primo lá. Então, assim, aquela coisa de você ir usando isso para estar nos ambientes com pessoas queridas, eu cresci a vida jogando isso aí. Então, até foi natural para mim chegar num certo momento e resolver transformar isso como uma ferramenta de ministério, uma ferramenta de falar de coisas que realmente importam, como Cristo, como família, como tempo com os amigos, né? Tempo à mesa, Sim. usando jogos. Então... E, Rony, se você puxar esse gancho, eu acho que isso é bem legal, porque... Primeiro, acho que os jogos de tabuleiro, me corrija se eu estiver errado, mas é um pouco da minha percepção. Eles tiveram uma fase, talvez alguns anos atrás, que a gente tinha, sei lá, as lojas aí, isso aí você tinha Jogo da Vida, Banco Imobiliário, acho que tinha um boom ali de alguns jogos. Depois passou por um período que parece que sumiu um pouco, apagou, e agora parece que a gente vê um mercado novamente entrando com um monte de jogo e tal, uma coisa super diferente. Então, eu acho que é uma coisa que está voltando, talvez, para o gosto do brasileiro e tal, mas, ao mesmo tempo, me parece muito diferente você usar isso daí para um ministério. Queria que você pudesse contar um pouco mais para a gente como é que foi esse estalo aí de falar... E como que isso começou, qual que foi a ideia, como que você pode abraçar o ministério juntando jogos, evangelismo, você puder... Porque para mim parece uma coisa assim, nossa, foi aquela luz que acende na cabeça e... É diferente, né? É diferente, é diferente porque, assim, você está acostumado no Brasil, Ministério de Futebol, Ministério de Basquete, Ministério, sei lá, que envolve tudo, mas como tabuleiro, eu vou falar, você foi o primeiro que eu conheci em 22 anos. Álvaro, foi, assim, preciso da onde veio a ideia. Na verdade, eu por muito tempo fui missionário de uma organização chamada Atletas em Ação, né? E eles... história precede um pouco isso, talvez eu possa falar aqui também, mas a ideia é que eu estava trabalhando nessa missão que os esportes, como forma de conexão com a comunidade, da igreja fazer uma verdadeira relevância na vizinhança, né, na cidade... E eles usavam o esporte dessa maneira. Eu comecei a pensar, cara, será que tem outras coisas que dá pra gente fazer esse mesmo movimento, essa mesma ponte? E, assim, o jogo de tabuleiro era uma coisa que estava no meu coração, mas eu não estava percebendo. Eu imaginava que dava, mas eu nunca tinha tentado de verdade. Aí um pastor de uma igreja que eu frequentava, né, fazia parte lá, ele chegou para mim e falou assim, Rony, eu criei um jogo e tal, e eu não vou criar outros jogos. E eu já sei o caminho. Se você, às vezes, quiser criar alguma coisa, eu te ajudo, a gente produzir e tal. E foi muito legal. É um jogo que ele fez para jogar com a família. É um jogo de pergunta e respostas. Chama Encucar. Pastor Klaus Oliveira. Ele é vice-reitor do CTCEB lá em Anápolis, né? Um cara muito legal, querido amigo. E esse jogo dele meio que inspirou eu a começar a olhar de novo para os jogos de tabuleiro. Porque eu tinha minha coleção, né? Eu tinha alguns joguinhos lá, né, nas gavetas e tal, mas não era nada assim como é hoje, tá? Então, teve um certo movimento nisso aí. Mas, trabalhando então com esportes, eu comecei a analisar essa possibilidade. Chega um certo dia que eu estou numa viagem missionária no Rio de Janeiro e um pastor de uma igreja lá, ele chega e a gente estava lá fazendo as atividades com esporte e tal. Ele fala, olha, tem umas meninas ali que falaram que queria aprender xadrez e a gente tem aqui uns kits de jogo de xadrez. Você ensina? Aí eu falei, tá bom, né? Sabia o jogo, né? Cheguei para as moças e perguntei, vocês já jogaram? Não, nunca jogamos. Falei, então vocês precisam aprender as peças. Essa é a primeira coisa que vocês vão aprender. A peça mais importante do jogo, no xadrez, é o... Não jogo xadrez aí. Qual é, Hernan? É o rei. É o rei, certo? O rei! Eu sabia que era o rei. Aí o que aconteceu? Eu peguei o rei, coloquei na frente dela e falei, o rei, para você saber qual que é a diferença dele entre as outras peças, ele tem uma diferença clara que é uma cruz. O rei tem uma cruz. E na hora que eu falei, o rei tem uma cruz, aí eu falei, cara, dá pra falar. Caramba, dá pra falar que legal. Cristo com isso aqui. Entendeu? Mano, foi muito Então, muito legal isso. aconteceu Muito legal. assim. E aí eu voltei pro alojamento lá da viagem missionária que a gente estava e comecei a escrever no meu laptop lá alguma ideia do que poderia ser e tal, usar os jogos e tudo mais. Meses depois, a gente começa um trabalho na nossa igreja, lá em Praia Grande, a Cristã Evangélica de Praia Grande. Abraço para todo mundo daí, né? Que a gente tem saudade, né? E voltaremos. E o que aconteceu?
A gente fez um evento com 4 voluntários. Desses 4 voluntários, no primeiro evento, para o próximo, em 2 meses, na verdade, a gente já tinha 15 voluntários no Ministério. Porque era aquela coisa, a pessoa vinha, jogava com a gente, e a gente falava, cara, você gostou de vir? Gostei. Você topa vir no próximo para ajudar a gente? Você explica esse jogo? Aí a pessoa falava, pô, eu venho. E aí a gente foi começando a chamar as pessoas. Nisso começou a vir mães dos jovens que estavam vindo, senhoras. Tem uma senhorinha que chegou pra gente e falou assim, eu não sou de jogar nada, mas eu achei legal o que vocês estão fazendo aí, queria ajudar. Eu falei, com certeza, vamos fazer uma pipoca na cantina lá, vamos dar um jeito, a senhora vai participar aqui. Alguma coisa a senhora com certeza tem para contribuir com o corpo de Cristo aqui nesse trabalho. E aí a gente começou a fazer vários eventos. Chegou a um ponto de que uma semana antes de estourar a pandemia, a gente fez um evento em Praia Grande com 120 pessoas. Cada pessoa trouxe 1 quilo, um produto, um alimento para a gente fazer cestas para doação. E o mais legal é que veio gente de outras cidades, veio várias pessoas que curtem muito o hobby, ajudaram. Os caras falam assim, Rony, eu curto muitos jogos e tal, posso levar meus jogos para explicar? Eu falei, cara, pode vir e tal. O cara não era nem cristão, meu. Eu falei, pega a mesa aí e começa a explicar o jogo para a galera. Aí eu coloquei um monte de amigo da igreja para jogar com ele. Então, você cria... Ou seja, faz a ponte, né? Faz a ponte, cria o relacionamento. E nas nossas mesas também tinham vários jogos rolando. E a gente conseguiu essas 120 pessoas. Aí vamos falar de estatística, tá? Praia Grande, uma cidade do litoral, ou seja, não é um grande centro, né? Embora seja uma área metropolitana muito relevante ali, Santos e tal, né? A gente conseguiu 120 pessoas, certo? Em São Paulo, pós-pandemia, o maior encontro mensal, porque o nosso também era mensal, então o maior encontro mensal de jogo de tabuleiro reuniu 460 pessoas. Caramba. Ou seja, você está entendendo? Tipo assim, a proporção do que a gente alcançou é muito importante. Foi muito alta num período muito pequeno. Em São Paulo, que eu amo ir lá, o Board Game São Paulo, é um evento para pessoas do hobby. Então ele atrai pessoas que geralmente já conhecem o que é jogo de tabuleiro. No nosso, nessas 120 pessoas que vieram, a grande maioria nunca tinha parado para jogar um jogo de tabuleiro moderno, entendeu? Elas provavelmente só viveram aquela fase dos jogos na década de 80, 90, que é o quê? War, Banco Imobiliário, Detetive, aquilo que todo mundo vê em qualquer loja de brinquedo aí pelo Brasil, certo? Respondendo, Hernan, aquela questão da evolução dos jogos, de fato, as pessoas às vezes olham para os jogos de tabuleiro e acham que é uma coisa enfadonha, lenta, antiquada, né? Porque, de fato, uma partida de um War pode levar 3, 4 horas. Né? Inclusive agora está saindo o War 50 anos, a edição de 50 anos. 50 anos não, 30, acho que 30. Não, 50 anos, é isso mesmo. Acho que o War tem 50 anos, cara. Ó, aniversário do War aí. 50 anos, o War tem 50 anos. Então, eles estão celebrando 50 anos agora. A Grow está fazendo toda uma ação publicitária e tal. E o War é um jogo que, em geral, leva, 3 horas de partida. Então você vai falar, como que você vai competir hoje em dia tendo Instagram no bolso do cara, Netflix, né, ou qualquer outro streaming aí que o cara gosta de assistir, mais mídias sociais, mais os seus amigos, mais vida na igreja, mais... Entendeu? Então assim, a gente tem muita competição pelo nosso tempo. Ficar 3 horas num jogo, tem que valer muito a pena. Então, existem jogos que vão te segurar até mais, mas é uma baita de uma experiência. Agora, às vezes outros jogos você vai acabar jogando e vai falar, cara, isso aqui levei muito tempo. Ou uma partida de banco imobiliário que você joga e chega no final e aí um sai, outro sai, e aí o irmão briga com o primo e dá aquele rolo todo. Quem nunca? Entendeu? Então assim, a gente tem que valorizar o tempo. Então hoje em dia, o conceito de jogos, isso começou na Alemanha na década de 90. Os caras, eles começaram a pensar jogo de tabuleiro de maneira profissional. Antes era meio que assim, alguém criou um jogo, aí uma empresa de brinquedos fazia o jogo. Hoje em dia já não. Hoje em dia a gente tem editoras como você tem editora de livro, certo? E aí os caras lá na Alemanha começaram a pensar design de jogos assim, vamos pensar esse negócio na matemática, vamos pensar esse negócio no conceito de arte da coisa. Para se tornar atraente, né? Exatamente. Para não ser só um simples jogo. E aí eles criaram esse prêmio, que é o Spiel des Jahres. Em português aí vai ser o jogo do ano. É basicamente o Oscar dos jogos de tabuleiro. Sem tapa na cara.
Exatamente. No Piadinha aí, velho. E aí, Relembrar 2021 se bem que os caras dão uns blocos de vez em quando no jogo. Nossa! Bloquezinho no Ticket to Ride é de lei, né? Ah, não, mas daí é só pra manter a competitividade, manter a amizade, o calor fluindo ali. E aí o que acontece? Eles pensaram o Spiel des Jahres, que é um prêmio dado pela crítica, pela imprensa alemã, para os melhores jogos do ano. Aí eles têm a categoria infantil, a categoria de jogos família, jogos gerais, vamos dizer assim, e a de jogos num nível mais elevado, que é o jogo para como é que chama? Especialistas. Jogos para especialistas, né? Então, essa premiação começou a valorizar esse tipo de design, esse tipo de arte. E aí, novos designers foram aparecendo, a galera foi fazendo jogos novos, jogos melhores, cada vez melhores. E hoje a gente está aqui, véspera, né? A gente está gravando aqui, mas é véspera da maior feira de jogos de tabuleiro do mundo lá na Alemanha, que é em Essen, né? Uma cidade ali próxima a Düsseldorf ali, né? Então, assim, os caras, eles têm a maior feira do mundo de jogos de tabuleiro na Alemanha. Lá é o maior mercado. A Alemanha, os caras vendem jogo de tabuleiro na farmácia. Entendeu? Você entra na farmácia e vai ter jogos que a gente aqui só vê na internet para vender, sabe? E o que acontece? Isso começou a valorizar. Aí é óbvio que para começar alguém a exportar isso para outros países, foi um pulo. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, o RPG se tornou uma coisa muito envolvente, né? Anos 90, ali 80, 90, o RPG sobe com força. Né? Dungeons and Dragons, outros jogos de RPG e tal. E aí isso também deu uma melhorada. Só que qual que é o problema? Se a gente lembrar, em 90 também foi a era dos videogames. Então, o jogo de tabuleiro ele meio que ficou numa coadjuvância de um protagonismo que o videogame tomou, porque ele era a tecnologia do momento. Computadores, os consoles e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar, para estudar um pouco a história dos jogos de videogame, a gente vai ver que muito era a reprodução de jogos de tabuleiro para a tela digital, né? Então, não tem, na verdade, um antagonismo entre o jogo digital e o jogo analógico, que a gente vai falar aqui, né? É só uma questão de dois aspectos diferentes. O digital, ele antes era muito mais social, a gente sentava cada um com o seu controle para jogar, então tinha o mesmo aspecto disso aqui. Só que com o passar dos anos, a internet, né, a banda larga, os jogos multiplayer e tal, a coisa foi se tornando mais individualizada dentro das casas. Você fala num headset com alguém que você não sabe quem é de verdade, e o lado social do jogo, embora pareça que a gente está conectado com o mundo inteiro, foi sendo perdido. Eu acho que foi sendo perdido, né? Não estou falando que... eu jogo meus jogos online também, mas eu acho que a gente perdeu um pouquinho disso. E eu acho que o jogo de tabuleiro, hoje em dia, ele está retomando por causa disso. As pessoas querem ter tempo umas com as outras. Eu acredito muito que isso é questão de público, né? Tem aquele público que... Não, eu prefiro jogo tabuleiro, vou só jogar jogo tabuleiro, prefiro jogo online, vou jogar só jogo online. Só que isso que você falou é uma verdade, né? O avanço da tecnologia meio que afetou o desenvolvimento de jogos tabuleiros, mas quem é aquela pessoa que realmente sempre gostou, sempre vai ser o marketing do jogo tabuleiro. Que nem isso. Essa feira está tendo na Alemanha. É diferente e hoje em dia tem feira de jogos de virtuais também. Então, assim, eu acredito muito que tem os dois tipos de público. Sim. Que nem você falou, os jogos de virtuais torna a pessoa mais sozinha, né? Deixa ela mais sozinha e ela acaba falando com uma pessoa que ela do outro lado do mundo que ela nem conhece. Você acha que isso é falta de investimento de jogos tabuleiro? Ou é porque o mundo levou a pessoa a ser mais assim? Eu acho que, na verdade, é um movimento natural, porque a nossa cultura, ela exige muito da gente em termos de tempo. É aquilo que a gente estava falando, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ter tempo com a sua família. Então, assim, todas essas coisas vão tomando o seu tempo e você quer aproveitar isso da melhor maneira. Então, a facilidade de você ligar um videogame, aperta um botão, faz o bip lá, sobe na tela um jogo e você já está jogando com alguém do outro lado do mundo, é muito prático, certo? É muito prático.
Até em termos mercadológicos, se a gente for parar para pensar, tem jogos de cartas colecionáveis. Basicamente, para quem não sabe, é como se fosse um álbum de figurinha, mas em vez de você pôr a carta no álbum, você faz um baralho para jogar, certo? Então, jogos Os como... TCGs, tá? Os TCGs, Magic, exato, né? Pokémon. Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Esses tipos de jogos, todos eles migraram para plataformas digitais. Certo? Então, hoje em dia você vai instalar no seu computador o jogo do Pokémon, você compra o pacotinho de baralho, você vai ter as cartas físicas, mas aí dentro tem um cartãozinho que você escaneia e você tem as mesmas cartas, você vai ter na sua tela do computador para jogar. Então, ou seja, a pessoa ela quer jogar o jogo, mas estar com uma outra pessoa para jogar demanda um tempo, demanda uma preparação, a gente vai, vamos comer alguma coisa, eu tenho que me deslocar. Então, você vê, a gente está perdendo um monte de tempo que parece inútil, e até eu acho que é sobre isso que a Mesa do Trono fala um pouco, porque as pessoas acham que isso é inútil, mas eu acho que, na verdade, é isso que nos falta hoje em dia, é um pouco de tempo de reflexividade, um tempo de contemplação, um tempo de olho no olho, né? E aí o que acontece? Então o cara quer jogar. E aí ele acha uma forma no digital. Então, por exemplo, a Disney, agora há poucas semanas atrás, anunciou um jogo nos moldes desses jogos de coleção, mas é só digital. Você compra as cartas digitalmente, você bota dinheiro nisso. Então, assim, é um mercado. E para uma Disney entrar no negócio, ela sabe que dá dinheiro. Então, assim, é uma visão onde, tá rolando muita grana, é um mercado, é trabalho para muita gente, só que da mesma forma, para quem joga é diversão. Então, como que você aproveita mais esse tempo de diversão? Agora, vamos falar do digital em relação ao analógico. O analógico ele tem várias vantagens, né? E eu acho que a grande vantagem é essa. O fato da gente ter que comprometer tempo, de comprometer um espaço físico para jogar, de montar na mesa, olha, qual jogo a gente vai jogar? Porque você tem a sua coleção, você tem a sua, eu tenho a minha, e aí, como é que a gente combina isso? A ansiedade de querer jogar, né? No bom sentido, né? Porque, sexta-feira a gente vai se reunir, hoje é segunda-feira. Que nem o Hernan tem jogos que a gente só jogava na célula de sexta-feira. Então você esperava chegar na sexta para jogar aquele jogo. Vira um evento, né? Exatamente. É um momento que você espera por, você anseia por aquilo. Então, né? aí a gente vai tentar entender o seguinte: se você for convidar, né, vamos dizer assim, você tem uma moça que está gostando dela e tal, e você quer pedir ela em namoro, certo? Depois teremos conselhos amorosos aqui agora. Você orado, presta atenção. Conselhos amorosos. Falado com os pais, então, mas você vai chamar a moça para namorar, certo? Você vai fazer isso com headset à distância? Ou você vai preferir ir num restaurante, estar numa mesa, marcar a data, levar, entendeu? Você está entendendo a diferença? Sim, então, sim, assim, sim. Quando a gente se dedica a isso, eu demonstro para os meus amigos que estão jogando comigo que eles são importantes, que eles me demandam um esforço para estar com eles que eu quero pagar esse preço. E da mesma forma é recíproco. Pô, o cara, ele podia estar com a família dele, podia estar com as crianças dele, ele podia estar assistindo uma coisa. Não, mas ele resolveu estar aqui comigo. Então, assim, da mesma forma, esse valor eu sinto. Só que, qual que é a parada? Ninguém precisa se declarar, né, como num namoro, ninguém precisa declarar isso um pro outro. A gente vai sentindo e a gente vai pegando essa amizade, e isso é inerente do ser humano. A gente quer estar junto. Cara, Deus viu Adão sozinho lá, olhando pros bichos, e falou, cara, não é bom que o homem esteja só. A gente vê a dor na sociedade hoje em dia, que é a solidão. As pessoas estão cada vez mais solitárias, e aí vem todos esses problemas que a gente ouve. Depressão, suicídio, doenças crônicas ou não, por conta de nascer no princípio da solidão. E aí tem desvios, vícios. Cara, quantas pessoas aí estão realmente entrando no uso de droga, pornografia e tantas outras coisas por conta dessa solidão também. Porque elas não têm alguém real para lidar. Então elas... e aí a gente lembra da pandemia, 2 anos trancado em casa e tal, aquela coisa. Muita gente, uma geração inteira tem um espaço na memória deles que eles tiveram que meio que aprender a conviver com eles mesmos. E isso causou muito mal para muita gente. A gente acabou de sair de Setembro Amarelo aí e tal. Então, assim,
é uma coisa que o jogo de tabuleiro ele resolve, na minha opinião. Ele demonstra o valor humano um pro outro. Sim. E resgata a gente para algo divertido, porque não precisa ser chato pra gente estar junto. Sim. E até, Rony, você falou, você tocou na pandemia agora, eu queria até resgatar um assunto que a gente falou um tempo atrás, que foi do evento lá, das 120 pessoas e tal. Porque você falou que foi às portas de uma pandemia. Né? Então, ou seja, foi um baita estouro de um evento grande pra caramba em relação ao nacional, né, que você falou. E logo depois a gente entrou num período de 2 anos aí, praticamente de confinamento, né? Com entradas e saídas, ondas que vão e voltam, enfim. Mas praticamente 2 anos aí de confinamento, né? E como é que foi? Como é que você viu isso daí? Porque ao mesmo tempo as pessoas foram ficando sozinhas. Eu entendo que não dá pra gente ter esse momento jogando e tal, porque as pessoas não mais estão saindo. Mas ao mesmo tempo... Então, o Ministério estava lá, assim, tinha startado de um jeito absurdamente bom, 120 pessoas, galera provavelmente hypada pra caramba. Como é que foi pra você isso daí? E como é que foi o desenvolver dessa pandemia aí? Foi um momento ruim, né? Não foi nada fácil, porque até trabalhando com isso, minha vida hoje é o A Mesa e o Trono. Eu me dedico a mostrar isso para as pessoas, a divulgar esse movimento e tal. Né? Graças a Deus pelas pessoas que apoiam, a gente tem muitos apoiadores que mantêm a nossa família, mantêm isso aqui andando, acreditam nessa visão também, né? Mas na hora que aconteceu a pandemia, a gente ficou trancado em casa, eu falei, cara, acabou tudo. E ainda a gente não tinha nem a certeza se ia voltar, né? Havia medos de que, cara, a sociedade vai ser assim pro resto da vida, sei lá, entendeu? E aí eu lembro que eu falei assim, cara, e agora, o que eu vou fazer? Né? E amarguei, foi muito ruim. Esse bom, sabe assim, cara, quando a gente pega o embalo, vem uma pedrada dessa na nossa cabeça. Mas aí foi uma coisa que eu comecei a observar. A gente começou a ver vários produtores de conteúdo se unindo, a galera começou a conversar mais online, estava todo mundo, né, observando Instagram, Facebook, estava todo mundo nas mídias, né? E aí eu comecei a fazer amizades com pessoas do hobby. Então, é um cara que produz conteúdo, é um ator de jogo, é uma editora. A gente começou a fazer esses vínculos e hoje são vínculos que tanto apoiam a Mesa e o Trono, porque facilita a gente ter acesso aos jogos para demonstrar para a galera, como a gente conheceu autores, então vai criando aquele grupo de pessoas que inclusive a gente debate, às vezes eu tenho a oportunidade de debater assuntos sobre fé, sobre o que a pessoa crê, o que eu creio, entendeu? E aí você sabe onde isso leva, né? Então assim, a ideia toda começou a ficar nítido para mim que havia um lugar para a gente trabalhar mesmo online. E com isso eu fiz amizades que me proporcionaram, por exemplo, lançar o primeiro item para um jogo de tabuleiro. Eu fiz uma expansão para um jogo que, tomou o mundo aí, é um jogo brasileiro chamado Brasil Imperial. Zé Mendes, autor, gente fina, grande amigo meu. Lançou não faz tanto tempo assim, né? Ele é recente esse jogo. Um ano e meio, 2 anos. Eu acho que eu vi a caixa desse jogo, que era bonito, tinha alguns líderes assim do Brasil. Ele é bem histórico, ele mantém aquela ideia do período imperial do Brasil e tal, e nós crescemos o nosso império e tentamos coletar os recursos e fazer mais pontos e tal. É um jogo bem bacana, né? De um nível assim que eu diria que é um pouco mais elevado que um jogo mais convencional, mas ainda tem uma facilidade de entrada, o cara vai aprender as regras, não são regras complicadas nem nada. E é um jogo que aí, olha que interessante, né? O autor do jogo, a gente fazendo uma amizade, ele falou assim, Rony, você está tentando fazer alguns jogos e tal, a gente criou algumas coisas, eu e um outro amigo meu de São José dos Campos, o Lucas, e aí ele falou assim, você não quer tentar fazer pra gente um modo da pessoa jogar contra um oponente automatizado, né? O que a gente chama de automa. E eu falei, beleza, vamos fazer esse exercício aí. E aí a gente começou a criar, eu e o Lucas, né? A gente começou a trabalhar juntos e nós criamos esse deck de cartas que basicamente você vai abrindo uma carta, você vê o que o robozinho faz e aí você vai e joga a sua vez. Então você abre a carta, ele faz alguma coisa, você joga a sua vez. Ele vai, entendeu? Então você joga sozinho contra um oponente como se fosse real, certo? E por quê? Porque é uma demanda que surgiu pós-pandemia. Muita gente aprendeu a jogar jogos por conta própria, sozinho, sem outra pessoa. Aí virou meio que um videogame, vamos falar assim, entendeu? Só que num formato analógico. É ruim isso?
Não é, porque mantém o hobby aceso. Às vezes é uma forma de você aprender o jogo, é uma forma de você melhorar a sua habilidade no jogo. Assim, nem todo mundo tem o tempo de estar com a outra sempre, mas o hobby não precisa ser só nesses momentos. Então, esse é o tipo de coisa que me proporcionou a pandemia. E hoje, pós-pandemia, eu fui na maior feira de jogos de tabuleiro aqui na América Latina, no Brasil acontece, o Diversão Offline, né? E no Diversão Offline, cara, eu cheguei lá, aí eu tô na fila, um rapaz de Bragança Paulista bate no meu ombro assim: ei, você é o Rony do A Mesa e o Trono, né? Eu falei assim: sou, que legal, a gente já se conhece, tá? Ele falou: não, eu sigo o seu perfil, tá? Eu falei: meu, que barato, né? Então assim, é legal porque a gente vê que as pessoas viram a gente no online, e quando voltou para a vida real, agora, né, aqui fora, a gente fez um trabalho que permanece. Então isso está sendo muito bacana. E você usa os jogos para evangelizar as pessoas, né? Que isso você já falou. O seu ministério realmente é esse. Como que esses autores de outros que não são crentes, né? Não são. Como que eles enxergam? Eles apoiam ou eles falam: vou trazer um crente para cá, não sei não. Tem todo tipo de reação. Na verdade, até dos dois lados. Eu já tive reação de pastores que, falaram, né, o pessoal tá fazendo um evento na igreja com jogos de tabuleiro. Aí o pastor falou assim: não, como é isso? Que vocês estão fazendo coisa com os tabuleiros e Jesus veio no templo e virou os tabuleiros dos cambistas e não sei o quê. Cara, assim... Existe esse preconceito? Existe preconceito de tudo, né? Não tem jeito. Qualquer novidade tem pessoas que vão ter um certo receio. Sim. E tá tudo bem. Eu até falei pro rapaz lá nessa situação, falei: cara, respeita teu pastor, sabe? Ele dorme e acorda pensando na comunidade, sabe? Vê Deus no processo. Agora, você não precisa parar de fazer o ministério. Você quer fazer com jogos? Cara, tem a praça, tem a escola próxima da sua igreja, da sua casa, tem a sua casa, tem às vezes um espaço num condomínio, sei lá, um salão de festa, um salão de jogos. Tem a casa da sua tia, tem, entendeu? A casa dos seus amigos. Você não precisa parar de fazer isso. E na verdade essa é a grande beleza do Ministério de Jogos de Tabuleiro, é que você pode fazer em qualquer lugar, só precisa estar com uma caixinha na mão. E um lugar para colocar, já era. Cara, nem mesa chão. Precisa, porque às vezes um pano no chão já é o suficiente, uma toalha aberta ali, cara, já joguei jogo em toalha, assim. Então, já teve eventos que por falta de mesa a galera começou a jogar no chão. Entendeu? Então, assim, é um barato, cara. Então, e esse preconceito já teve, mas do outro lado, vamos falar assim, da galera do mercado, tá? Eu vejo que às vezes tem algumas pessoas mais receosas. Por exemplo, uma vez eu fui falar com uma editora, né, e o rapaz, dono da editora, chegou para mim e falou assim: olha, Rony, eu acho muito legal o que você faz aí e tal, mas eu tenho uma posição, eu sou ateísta. Então eu não concordo muito com essa questão de falar de Deus para as pessoas e tal, mas eu vejo que tem valor o que você faz, porque você fala dos jogos e tal. Eu falei assim: não, meu amigo, é o seguinte, eu não tenho problema com isso. E eu até falei para ele assim: eu não estou nem aqui para te convencer do contrário, não é essa a ideia. Eu quero realmente ter os jogos de vocês, porque são jogos bons, quero usar e tal. E assim, ele se abriu, ele falou: não, legal, então vamos conversar mais e tal. Então, isso é o tipo de coisa. Como eu já tive o contrário também. Falar com uma editora, e eu explico tudo em termos bem humanos, nada de ficar trazendo o religioso, não é bancada evangélica dos jogos de tabuleiro, entendeu? Nada disso. Entendeu? Pelo contrário, eu chego e falo: olha, eu faço isso, eu divulgo os jogos para as pessoas, porque eu acho que é um hobby muito saudável, tanto para a igreja quanto para a gente de fora e tal. E aí o próprio dono da editora falou assim: eu tô vendo o que você está fazendo aí, e eu sou católico, mas eu vejo o valor de você falar de Deus através dos jogos também. Então, fica à vontade, está aqui, ele tem me apoiado e tal. Então, assim, ou seja, isso é legal, porque eu nem vendi essa forma de trabalhar e a pessoa enxergou porque ela vê valor nisso. Né? É uma pessoa que teme a Deus também, né? Quando a gente lê na Bíblia lá, Romanos, temendo a Deus, você vai falar: cara, o cara não era judeu, mas temia a Deus. Então, assim, a gente vê pessoas que temem a Deus e isso é bom, porque trabalha junto com a gente naquilo que todo mundo ganha. O hobby ganha, as pessoas que o hobby chega ganham, a gente ganha por poder levar uma mensagem positiva, entendeu? No mundo onde está todo mundo sempre olhando para o cristão como: você, sei lá, acha que a posição política do cara é só aquela porque ele é cristão, ou acha que ele é um tapado que não estuda nada, que não se diverte, que não faz nada interessante, entendeu? O fato de eu engajar com essas pessoas, eles veem que, não, peraí, tem algo
diferente, né? E aí eu me vejo meio que como esse cara. Já teve vezes as pessoas falaram assim: fala com o Rony que ele é um cara que trabalha com jogos de maneira religiosa, né? E aí eu falo: tá tudo bem, isso aqui não é minha religião e eu não acho que a religião depende dos jogos de tabuleiro, né? A fé, estar com Cristo não depende de nada disso. Mas isso é uma baita forma da gente estar junto com as pessoas, porque como eu vou falar se eu não estiver com elas, entendeu? Então, essa é uma das grandes formas. E como que a gente blefa sendo cristão? Essa é uma boa pergunta. Será que eu quero ver. Como que a gente consegue jogar? Boa. Porque tem pessoa nessa sala aqui, eu não vou falar quem é, lógico, para não constranger, que tem aquele jeitinho de roubar. Rouba bem. Não, mas calma, que aí a gente tem que definir, certo? Tá, vamos lá. Tem o roubo no jogo, tem o blefe no jogo. E tem os dois. E tem o blefe errado, que pra mim é uma defraudação, eu vou explicar o porquê. Inclusive tem exemplo bíblico. Aplicação numa frase dos três. Exemplo bíblico, cara. Você vai falar, mano, eu nunca pensei nisso aí. Olha só. Vamos lá, roubo. Roubo é o seguinte: a regra fala que você compra 2 cartas, você compra 3, certo? Isso é um roubo. Você está desvirtuando a regra para você ter um favorecimento no jogo. Ou, isso aqui custa 2 moedas, você paga 1. Entendeu? Então, assim, isso daí é roubo. No jogo, tá fora, certo? Então, assim, não dá. Até tem uma coisa muito simples que você pode fazer para os seus amigos não roubarem no jogo. É só não jogar com eles mais, tá? Então, fica a sugestão. Ou seja, separa a mídia, tá bom? Define bem a mesa antes Para quem nos ouve, tá? Fica a sugestão. Se você tá roubando, para de roubar, porque senão ninguém vai jogar com você, tá? Então, essa é a primeira dica. Mas agora, vamos pensar o seguinte: às vezes pode acontecer um erro no jogo, certo? Às vezes uma interpretação da regra errado, ou às vezes alguém pensou que era uma coisa, era outra, ou às vezes sem querer aconteceu, certo? Que tá vendo? Quem tem ouvidos ouça, né? Tá mais ou menos assim aqui, né? Tô vendo. Mas aí o que acontece? Então, às vezes acontece da gente jogar uma partida errada com a regra errada, ou às vezes alguém interpretar errado. O que a gente faz numa hora dessa? Corrige, continua, ou, beleza, então você pegou uma moeda a mais, então vamos dar uma moeda a mais para cada um aqui, beleza, tá todo mundo igual. Então você tenta fazer alguma coisa para dar uma organizada no problema, mas em geral, se não quebrou a partida, porque às vezes tem coisas que pode quebrar uma partida por completo, né? Tá tudo bem, segue adiante. E às vezes até, tá jogando com a regra errada, deixa jogar, entendeu? Até, por exemplo, em lojas, em eventos, em coisas que a gente participa, quando tem uma família com uma criança jogando, e eu jogo muito com as minhas filhas, minha esposa, Débora, as meninas aí, um beijão pra vocês. Às vezes, se você jogar com a regra errada, vai com a regra errada até o final, não tem problema. E aí depois você corrige nas próximas partidas, sem novidade. Então, lembrando, erro intencional é roubo, certo? O cara precisa entender que se uma coisa simples como o jogo tem regra, imagina na vida, né? A gente tem regra também. Então, da mesma forma que na vida a gente tem regras para seguir, e tá num livrão bem bacana aí, a best-seller aí já vendido há mais de 2.000 anos aí, da mesma forma, o jogo ele tem uma regra, o designer desse jogo, existe um designer, tá? Onde tem regra, tem um designer, tá? Tem um criador da regra, tá? Então, assim, ele pensou nisso, ele deve ter analisado, ele deve ter testado, ele pegou muitas opiniões, ele já deve ter visto coisas que a gente pensa, talvez poderia ser assim. Ele já deve ter pensado, testado e viu que não dava certo. Então, assim, a gente precisa respeitar a regra para poder ter o jogo como ele foi pensado para ser. Tirando o Uno, né? Uno ninguém segue regra nenhuma. Tava pensando nesse exemplo. Tirando o Uno ninguém segue regra. Você pega a caixa do Uno, tá lá, regra, você cria. Acabou. Não, é que eu lembrei da publicação do Uno que ele fez numa rede social falando que você não podia colocar um +2 em cima de +4 ou vice-versa. +2 em cima do +2, não tem isso. Assim, por exemplo... E as pessoas falando... pra mim essa é a regra. Porque você põe um +2, aí eu ponho outro +2 e passa pra ele o +4, certo? Não, o jogo que faz isso é o dobro aqui, que é bem legal, mas não é o Uno. O Uno não tem essa regra. Isso é uma regra inventada, como tantas outras. Na verdade você pôs o +2, eu compro 2 cartas, o próximo que joga é o Hernan. Acabou. Não tem conversa. A gente melhorou o Uno. Eu acho que o povo melhorou o Uno. E não só isso, o design, né? Porque você sabe que o Uno minimalista, que é uma versão super bacana do Uno, linda, né? foi criado por um designer brasileiro.
Entendeu? Um cara que trabalha com design gráfico, ele fez uma versão do Uno, brincou, jogou no Instagram. Viralizou o negócio no mundo. A Mattel ligou para ele e falou: você quer publicar isso aí? A gente faz. Aí ele falou: pô, tá bom. E aí ele ganhou uma grana com isso aí, entendeu? Então, tem brasileiro ganhando dinheiro em cima do Uno hoje em dia, tá? Olha que legal. A gente, de tanto criar coisa, a gente criou até um Uno novo. Olha que loucura. Isso. Mas assim, agora vamos falar, saindo da roubo, agora vamos para blefe, o blefe saudável dentro do jogo, ok? Quando você assiste um filme, aí eu vou criar meu caso aqui para defender minha tese, certo? Quando você assiste um filme, o Brad Pitt está fazendo o personagem Brad Pitt, que é ele mesmo, ele está fazendo outro personagem? Outro personagem. Aí lá o Aquiles, lá, né, do Troia lá e tal, não sei o quê. Então, beleza, certo? Então, ele não é ele. Ele estava fingindo. É pecado esse fingimento dele? Vai ter alguém que, mais preconceituoso, talvez vai falar que sim, sei lá, não sei. Mas eu não acho que é, porque todo mundo sabe que aquele cara é o Brad Pitt, todo mundo sabe que ele está interpretando um personagem, e se a gente for considerar que isso é errado, então o teatrinho na escola dominical, sem chance, ok? Sim. Então, assim, a gente aceita, cristãos em geral vão aceitar que você interpretar um personagem numa peça, num teatro, num faz de conta, tudo tranquilo, jogo limpo, não é pecado, ok? Sim, porque o nosso Ministério de ECA15 tem teatrinho. Exato. E às vezes eu não chamo outro qualquer nome. igreja aí já teve, cara. Então, tá todo mundo nesse balaio. Queira ou Inclusive, não. a companhia ECA Kids, né? Entendeu? Propaganda Giovanni Si lá, entendeu? Você vai falar o quê dos caras? Então, todo mundo sabe e concorda que um ator numa peça de teatro, tudo beleza. Aí você vai pegar um jogo aqui, Maus Companheiros, certo? Cada pessoa é um animalzinho desse aí, tipo Zootopia aí, certo? Mas qual que é a parada? Eles são ladrões que roubaram um banco e eles vão dividir o que eles roubaram entre eles. Só que aí é que tá a sacanagem do jogo. Um quer pegar mais que o outro, certo? Então tem um certo blefe no jogo. Você concorda que quando a gente senta na mesa, começou o faz de conta? Você é a coelhinha e o outro ali é igual o resistência, cachorro. né? Perfeito. Resistência É. é puro... Entendeu? Então assim... Quem mente mais bonito, né? Então, só que aí... Culpa também, né? Que dá uma treta boa aí. Só que na mesa, tá todo mundo consciente de que nós estamos vivendo um faz de conta naquele momento. Então, o Álvaro, o Hernan, a gente tá jogando algo, então a gente concorda que você não é mais o Hernan, você não é mais o Álvaro e eu não sou mais o Rony. Nós somos esses personagens. Até tem nome nesse jogo aqui. Mas em outros jogos, às vezes, não tem. Mas você é parte de uma resistência, você é parte de um império, não sei o que e tal. Beleza, tudo bem. Certo? Então, concordamos que essa interpretação de papéis está acontecendo na mesa da mesma forma que acontece num teatro. Só que no teatro, você tem um script que você segue. No jogo, esse script não está escrito. Cada um vai fazendo como achar melhor para tentar ter vantagem no jogo. Certo? Então, a minha defesa é, a menos que você pare de assistir filme, ouvir podcast de história, agora está muito famoso também, né? Já que a gente está no podcast aqui, parar de assistir, ler quadrinhos, ler Nárnia, cara, todo tipo de ficção. Se você parar com isso, aí o cara pode vir falar assim, eu também não concordo com isso daí. Beleza, mas é sua opinião, é a opinião da pessoa. O conceito é que o blefe no jogo é só uma interpretação de papel, da qual todo mundo está concordante. Agora vamos pensar num exemplo que possa sair fora da curva. Truco, certo? Truco tem regras, mas a galera costuma dar uma pinçadinha, um massinho no jogo. Um jeitinho brasileiro. Mas você concorda que isso virou um folclore do jogo? É que nem as regras do Uno errada, entendeu? Tipo assim, você tá violando as regras do Uno? Não tá, de fato. Até porque não tem uma regra, concordância né? praticamente formal entre os entes lá da mesa de que tá tudo certo. Exatamente. Tipo, então, mais 2 em cima de mais 2. Estamos juntos concordando que esse jogo ele tem uma certa malícia. Tem um jogo, eu não lembro como é que é o nome, é a Formiga Fujona, sei lá, um negócio assim, que é um jogo onde você coloca uma carta de cada lado da mesa, assim, basicamente. Então você tem as suas cartas na mão e tem uma carta de cada lado da mesa. E você vai jogando. Só que se em algum momento você der falta que roubaram uma das cartas do seu lado, e as cartas ficam entre os jogadores, certo? Então, entre nós dois tem uma carta, entre vocês dois tem uma carta, entre nós dois tem uma carta. Se em algum momento alguém der falta da carta do lado, o cara começa a perder ponto. Por quê? Porque deixou alguém roubar. Ou seja, tá no jogo que você vai roubar. Às vezes você pode dar uma carta que não era carta pro outro cara, e aí, entendeu? Tipo assim, falar que era uma carta e era outra. Então, assim, esse tipo de blefe ou roubo dentro do jogo tá dentro desse faz de conta. Tudo bem.
Agora eu vou mostrar o exemplo bíblico que mostra onde que o blefe pode ser pecado, e aí é pecado mesmo. É o seguinte, vamos imaginar que eu e o Hernan somos amigos há 20 anos, certo? E aí a gente tá jogando, e aí o Hernan fala, não, Rony, você tá mentindo. Eu falo, não, Hernan, a gente é amigo há 20 anos, eu nunca menti pra você. Ou eu viro pra minha esposa e falo, não, amor, a gente se ama tanto, eu não ia mentir pra você no jogo. Você tá entendendo que eu quebrei a quarta parede, eu saí do jogo e fui na realidade para poder ganhar uma vantagem no jogo. Aí você vai lá para Juízes 13 e vai ler o relato de Sansão com Dalila. Fala que Sansão foi lá, matou o leão, pegou o mel da carcaça do leão, fez uma anedota para os camaradas filisteus lá adivinharem, certo? Ou seja, ele abriu como se fosse uma ideia de um jogo. Ó, tá aqui o quebra-cabeça, é essa anedotinha que vocês têm que adivinhar. Tentem adivinhar. Só que qual que é o problema? Sansão já começa errado, né? Ele faz um jogo de aposta. Porque quem perdesse tinha que dar 30 túnicas pro outro grupo. Né? Ou os caras perdiam, dava 30 túnicas para ele, ou ele perdia e dava 30 túnicas para os caras. Os caras, vendo que iam perder nessa brincadeira aí, né? Que ele faz como é que é? Ele fala, a fera saiu doçura, e o que come saiu comida. Um negócio assim, a anedota que ele faz lá. Aí, os caras, vendo que iam perder essa aposta aí de adivinhar essa charada dele, colocam a Dalila lá e falam, é o seguinte, nós vamos fazer maldade contigo se você não conseguir ele falar pra gente qual é que é a resposta dessa anedota aí. Aí a Dalila chega com toda a sedução dela, né? O Sansão já era aquele embasbacado por ela, né? Aquela coisa que a gente já sabe que estava tudo errado, né? E aí ela vem e fala, não, mas você não me ama, que você faz um negócio desse comigo e não fala pra mim qual que é a resposta e tal. E aí, Sansão, né, mulherenguinho do jeito que ele era ali, né? Não aguentou e falou pra ela. Aí os caras vêm e falam, é um leão aí, é o mel que você comeu do leão, essa ideia sua aí. Ele perde, mata 30 caras para pegar as roupas deles para dar pros caras lá. Ou seja, você vê que a derrocada veio terrível, né? Livro de Juízes é uma beleza, né? E aí o que acontece? Você vê que ela, no jogo do Sansão, ela usou um blefe fora dentro do faz de conta, entendeu? É isso que eu ia falar, você sai do faz de conta e entra pro lado sentimental. Exatamente, entra pro lado da realidade. Da realidade. E cara, isso é tão errado, e aí pra mim é o termo defraudação, é a defraudação. Porque você usa de uma malícia, de um charme, para tentar conquistar algo dentro do jogo. E isso é pecado. Isso é pecado mesmo, porque aí a gente está quebrando a fronteira do faz de conta e geralmente é onde cria-se mágoas, entendeu? Porque, nossa, mas você usou do nosso relacionamento para ganhar do jogo e que coisa chata e tal. E mesma coisa é o seguinte, porque o cara é muito bom no blefe no jogo, você levar isso para o lado de fora também é pecado. Se você se escandaliza e, o cara blefou pra mim, nossa, tô escandalizado, porque o cara é mal mentiroso, que crente mentiroso no jogo, não sei o quê. Se o cara leva isso pro lado de fora, ele também tá cometendo pecado, e aí o pecado é o inverso. Ele tá levando o faz de conta para o nível da realidade, ele tá, de fato, se escandalizando em algo que ele mesmo concordou. Entendeu? Então, não joga. Você não gosta do cara blefando pra você, não joga, tá tudo bem. Agora é óbvio, eu sempre falo pra galera, se você tá numa igreja, num contexto, as pessoas acham que isso é errado e tal, tudo bem, beleza, joga outro jogo, entendeu? Tem jogos que não tem blefe, tem jogos que não tem baralho, tem gente que tem preconceito com baralho, a gente falou de truco, né? Tem gente que tem preconceito com baralho, e tá certo. Uma vez uma senhora num evento nosso, um encontro de casais com jogos, foi muito legal, a gente pegou e tinha uma senhora que não queria jogar. Aí eu falei para ela, mas por que a senhora não quer jogar? Não, eu não gosto muito de jogar, na minha família sempre deu muita briga. Eu falei, vamos fazer o seguinte, acho que a senhora não gosta de jogos com competição. Então eu vou pegar um jogo que seja cooperativo. Vai todo mundo na mesa jogar junto. Vocês são um time jogando contra o jogo. Então não tem perigo de ninguém brigar com ninguém e tal. É a ideia de... Bom, assim, às vezes até tem, né? Mas a ideia é que vocês vão trabalhar em conjunto, beleza? Aí ela, tá bom. Ela jogou. Terminou o evento... O pastor lá abriu o microfone. Se a senhorinha pega o microfone lá e fala assim, olha, eu queria falar. Eu vim aqui hoje, sabia que ia ser um encontro de jogos, estava até meio receosa, porque tem essa história, muita briga, truco, aposta, tio não fala com o sobrinho, sabe aquelas coisas assim? Agora eu vi que o pecado não estava no jogo.
Estava nas pessoas. Então, aí ela falou, para mim foi uma cura hoje, essa noite. Então, ou seja, então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o jogo ele não é necessário. Entendeu? O jogo, cara, isso aqui é só um entretenimento. As pessoas são mais importantes. Então, se você vai fazer algo que vai machucar alguém, escandalizar alguém, criar um conceito ruim, não faça. É melhor ficar distante disso. Entendeu? É porque eu entendo que assim, os jogos eles têm mecânicas que eventualmente podem conflitar com a visão cristã de alguém, né? E acho que isso até fica uma pergunta se já teve alguma situação em que teve que ter um jogo de cintura um pouco mais, porque às vezes a interpretação que você dá ou como você olha para um certo jogo pode ser diferente, não necessariamente a pessoa está pecando por ler um jogo de uma maneira diferente, na minha visão, assim, mas putz, tem uns que você vai ter que usar um blefe, tem outro que vai ter que fazer aquele bloco, né, no ticket, ou você vai ter que pegar uma carta que você sabe que a pessoa tá querendo e você vai lá e isso daí é bloqueia para ganhar ponto, faz parte do jogo. Mas daí minha pergunta é, você já teve alguma situação em que você viu isso daí, que teve que ter talvez um jogo de cintura a mais, seja dentro do ministério, talvez às vezes com criança, não sei. Eu vou falar um exemplo da minha casa, na verdade. E A gente estava jogando um jogo, cara, o jogo é magnífico, ele foi, ano passado ele foi eleito um jogo inovação, inclusive concorreu, não, ele venceu, na verdade, o Spiel des Jahres, que é o prêmio dos jogos de tabuleiro lá, né, na Alemanha, ele ganhou esse prêmio, e basicamente o jogo é o seguinte, você abre um mapa na mesa gigante, estilo daquele Onde Está o Wall-E, sabe? Só que ele é todo preto e branco, essa é a diferença. E a ideia é que você vai olhando e é como se uma história fosse sendo contada nesse tabuleiro, nesse mapa. Então você vai ter uma pessoa que, o cara pegou um pirulito ali na loja de pirulito, aí ele andou, aí você vê ele andando com o pirulito, chupando o pirulito, aí você anda mais pra frente, o pirulito caído no chão e ele esfaqueado. Aí você fala, opa, alguém matou ele aqui. Quem que matou ele? E aí o jogo tem umas cartinhas que vai ditando as perguntas que você tem que responder. Mas quem que matou ele? Aí você encontra o cara. Mas por que ele matou ele? Aí você faz o caminho inverso do cara. Aí você vai ver que o cara jogou lixo na casa dele, ele ficou nervoso, foi lá e matou o cara. Entendeu? Tipo assim, então... É como se fosse uma história em quadrinhos, mas contada num mapa. E você vai contando a história, né? Você vai lendo e você é o policial tentando desvendar o crime. O Vitor Murro fez uma dinâmica assim uma vez na igreja. Ele usou a igreja, se eu não me engano foi o Vitor. E aí, cada parte da igreja tinha uma coisa que você tinha que descobrir. Uma carta, tinha... um caça ao tesouro. E causa interesse, porque você começa a usar a sua... Imagina que você tem um caça ao tesouro numa mesa. Só que aí, qual que é o problema? E aí vem a história nossa. Minha filha, a gente estava vendo um crime que era um artista que foi morto. E aí tinha lá um quadro, uma exposição de quadros dele. No museu, né? Aí um dos quadros no museu, lá no mapinha lá, você via lá que um dos quadros era uma mulher nua. Aí eu tô jogando com a minha filha um desenho nu, tá certo que é um cartoon, né? Não é uma coisa assim, tipo, realística, mas né? é uma pornografia. É uma pornografia. Isso, Você não tem como falar que não é. É uma pornografia. É a ponta de um iceberg, né, eventualmente. Entendeu? E aí tá lá a moça, nua, tal, no quadro. Aí, quando eu vi, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou me esquivar, falar pra minha filha, não olha isso aqui não, vou lá cobrir no jogo. Eu falei, cara, não vai dar certo. Eu falei, agora que eu entrei nesse vale da sombra da morte, vamos cruzar, entendeu? Deus está com a gente. Virei para minha filha, ela tem 9 anos. Eu falei, filha, você lembra dos 10 mandamentos? Já ouviu falar daquele que fala que não adulterarás? Aí ela falou, sim, papai. É aquele negócio de uma pessoa que namora com uma, namorar com a outra, ou que é casado com um, querer namorar com outra pessoa. Eu falei, exatamente, filha. Então, esse crime aqui está acontecendo porque o artista pintou nua a mulher de um outro cara. E esse outro cara veio e matou ele. Entendeu? Então, ou seja, e aí eu pude falar, tá vendo? O pecado tem consequência. Você tá entendendo? Então, assim, cara, olha, por um instante eu não sabia o que fazer. E eu orei no meu coração e falei assim, Deus, por favor, me ajuda. E aí foi da onde veio essa ideia, vamos falar do princípio, vamos falar do que é certo, entendeu? E aí eu falei, eu não vou tirar isso do mapa. Minha filha, ela vai viver num mundo, como adulta, que tem pornografia, que tem adultério, que tem assassinato. Eu preciso cruzar isso com ela. Embora eu acho que assim, a gente tem que saber até que nível uma criança pode estar, até que nível uma pessoa pode aceitar. Então,
a gente precisa ter essa acessibilidade. Jogos não são diferentes. Mas também a gente tem isso em literatura, em série de TV, em filme, que a gente às vezes muitas oportunidades a gente tem e acaba aceitando sem nem criticar, o que também eu acho que é um pecado do nosso coração, porque infelizmente a gente precisa ser crítico dessas coisas também, né? Sensacional. Cara, gente, vocês estão vendo aqui só 1% do que ele trouxe dos jogos, né? Tem um jogo que você criou? Tem. Cadê o jogo que você criou? Eu trouxe alguns protótipos aqui, na verdade. Eu não tenho nenhum jogo publicado ainda, tá bom? Mas a gente já tem jogos assinados. Eu já assinei um jogo com uma editora, junto com o Lucas Schwarzmaier, meu amigo lá de São José dos Campos, né? Irmão nosso também. Abração, Lucas, aí. E ele é um jogo sobre robôs numa fábrica, e aí eles têm problemas para resolver, são robôs que resolvem os problemas, e a ideia é que, infelizmente, um update no sistema faz com que alguns robôs se unam contra outros, porque eles querem resolver o problema e não estão nem aí para os outros robôs. Então, vai lá, arranca a porca do parafuso, arranca a porca do robô e põe no defeito, entendeu? Aquela coisa. Então é mais ou menos assim. Tudo isso de tabuleiro. Tabuleiro, cartas. São cartinhas do jogo lá, joga tudo com cartas e tal. Certo. Eu tenho também alguns, como por exemplo, a gente acabou de... Jogamos aqui, né? A galera viu, mas experimentou. Teve um sneak peek ali. Muralhas de Jericó, que inclusive, para quem quiser conhecer mais o A Mesa e o Trono, tá gratuito. A pessoa vai lá, ela entra, baixa 2 folhas, ela imprime e pode fazer na casa dela com um baralho de cartas. Então, uma caixinha. Então, Muralhas de Jericó tá lá, mesotrono.com.br, a pessoa entra lá, vai ter lá Muralhas de Jericó. Tem outros jogos lá, inclusive tem um sobre Ruth, que é o Entre os Feixes, onde ela conta um pouquinho daquela história das pessoas pobres que iam pegar os feixes que caíam no chão para poder se alimentar e tal, na plantação de Boaz. A gente tem também o Cafarnaum, que conta a história daquele paralítico de Cafarnaum, que vem e é colocado por cima do telhado. Também você faz com palito de sorvete, um fundo de uma garrafa PET, imprime lá uma decoração para a caixinha lá, para o negocinho, e joga. E aí tem outra, e aí um último que eu acabei de criar é um sobre as viagens de Paulo. Esse ainda está em teste. E a ideia é que você vai montando o mapa das viagens missionárias de Paulo, né, retratadas em Atos, ao mesmo tempo que você vai tentando levantar recursos para ele fazer isso e tal. Então é um joguinho bem simples, bem assim, dura uns 40 minutos. Jogo solo, para você jogar sozinho na sua casa. Mas a ideia é essa, é você poder também vivenciar um pouquinho daquela história toda que você lê lá em Atos, de uma maneira emocionante, jogando o jogo na sua mesa. O interessante é que nenhum jogo seu é de aposta, é de... vou blefar nesse jogo aqui, senão você é contra você mesmo, né? É interessante, porque a gente estava jogando e, obviamente, né, todos os seus jogos vão ser voltados à Bíblia. Não necessariamente. Por exemplo, a maioria, né? Porque, no fundo, todo jogo traz as pessoas para a mesa, né? Então, assim, se a gente vai ter essa coisa de... eu só vou jogar jogo cristão. Na verdade, eu sou até contra isso. Porque, em geral, um jogo cristão vai ser aquele jogo que é pergunta e resposta e que só o crente sabe, então o amigo crente dele se sente um babaca e ele nunca mais quer jogar jogo nenhum com você. Eu acho que você acaba, talvez você acaba limitando ou nichando muito algo que podia ser tipo aberto, ou podia trazer muito mais gente. Né? Por exemplo, eu mandei esse jogo dessas viagens de Paulo num grupo de pessoas que desenvolvem jogos. E falei para eles, olha, quem quiser fazer o playtest, está aqui o arquivo, está aqui as regras, estou precisando de opiniões aí da galera que gosta de desenvolver jogo também e tal. E, por favor, né, embora seja um jogo sobre Paulo, na Bíblia e tal, se você quiser ler Atos para conhecer melhor a história, tá lá. Mas você não precisa ter conhecimento prévio da Bíblia, nem precisa ser cristão para jogar, tá? É só um jogo de administração de recursos, você vai andando no mapa e tal, belezinha. Ou seja, aí o cara que não é crente também vai falar, vou dar uma chance para essa história aí. E às vezes ele se interessa em ler Atos, cara. E aí vai saber o que Deus vai fazer nesse processo. Então é isso que eu acredito, que eu não preciso eu sou um missionário, eu falo de Jesus para as pessoas, com certeza, mas em certos momentos eu tento ser mais estratégico em criar o relacionamento. Porque, cara, ninguém vai se importar com o que você tem a dizer até você dizer para elas com verdade que você se importa. Não tem como você pegar e... tá aqui, ó, eu vou falar de Jesus para você aqui. Vamos jogar esse jogo, eu vou falar de Jesus para você. Não é assim. Entendeu? Ninguém é assim. Não, eu acho que... o exemplo ser feito com a sua filha. Entendeu? Então, a gente vai incluindo isso
de uma maneira que seja natural. Porque, cara, se a gente não passar o evangelho de maneira natural, como que as pessoas vão acreditar que a gente crê? Ou elas vão achar que a gente tem uma lavagem cerebral, ou que você está tentando marcar mais um. Ah, evangelizei mais um. Entendeu? Não é assim. Embora eu quero evangelizar todo mundo que eu conheço, mas eu não vou ficar fazendo isso sem respeitar a pessoa, entendeu? Então, eu acho que na nossa geração atual, falar de Deus para quem não é cristão é um desafio que a gente tem que atacar como se fosse um jogo também. Assim, você não pode querer vencer as pessoas. Você tem que cooperar para que aquilo realmente aconteça de maneira natural. Sim, exatamente. Quanto tempo em média você demorou para criar um jogo? Às vezes a ideia inicial leva tipo um mês, assim, porque a minha dica para quem quer criar jogos... Primeiro que não dá dinheiro, tá? Então já fica fácil. É muito raro quem realmente vive só de jogo. Você assistiu até agora para saber essa informação. Você tava assistindo e falou, eu quero criar meu jogo, vou ganhar dinheiro. Não, cara, dá muito menos dinheiro até que livro, na minha opinião, tá? Então você quer... A indústria de livro no Brasil é sofrida também. Também, com certeza. Mas é a mesma coisa, tá? Então assim, não dá... É por amor, tem que ser por amor, é porque você quer fazer um negócio legal. Mas, se você quer criar um jogo, não fique só com a ideia. Cara, quantas vezes vem gente para mim falar, Rony, tem uma ideia de um jogo cristão, cara. Eu já reúno, ou é pergunta e resposta cristã, ou é um banco imobiliário cristão, ou é algum jogo um pouquinho mais moderno cristão, certo? É sempre assim. E isso, para mim, é tornar tolo o que a gente faz como jogo cristão. Porque o jogo cristão é para ser aquela coisa mais como posso dizer... realista, certo? Vamos fazer um negócio novo, vamos fazer um negócio divertido. E aí a pessoa acaba só transformando um outro jogo e convertendo. É a mesma coisa você pegar uma música cristã e uma música do mundo e fazer ela cristã. Entendeu? Tipo paródia, né? Você entende? Não cola, parece falsificado. Então, a minha ideia é, vamos fazer jogos que todo mundo jogue, vamos ser honesto com a forma como a gente vai apresentar isso. E no que a gente puder jogar jogos comuns também, não tem problema, porque o importante é, como eu falei, entretenimento. É a mesa, é o olho no olho, é o valor que eu te dou, porque você me dá esse valor também, e a gente está junto aqui. É o que Cristo fazia, cara. Cristo teve a mesa com publicanos e pecadores, Cristo teve a mesa com adversários, fariseus, Cristo teve a mesa na despedida dos amigos dele, e Cristo teve a mesa e vai estar com a gente, né, na eternidade. Então... É muito interessante você olhar para isso, né? E, Rony, uma curiosidade mesmo minha. Tem algum momento durante todo o seu ministério, aí, todos esses anos de ministério, algum momento que foi absolutamente significativo para você? Quando você lembra da mesa e o trono, às vezes vem uma lembrança ou uma memória que você fala, putz, esse momento valeu, sabe? Nossa, cara, boa pergunta, assim. Eu vou falar de uma pessoa, na verdade, né? Assim, minha esposa, minha família me apoia demais, mas elas estão comigo ainda, assim, sempre trabalhando e fazendo as coisas. Mas eu tenho um amigo, o Marcos. O Marcos, ele foi o cara que estava do meu lado, ele é um dos que idealizaram isso aqui comigo e tal. E eu lembro muito das vezes que a gente ia jogar na casa dele e tal. Então, assim, na verdade, era um momento mais meu, íntimo meu. Porque quando eu estava com ele, a gente estava jogando e não servindo, era esse tempo gostoso com pessoas que a gente ama e tal. E ele é uma pessoa muito significativa para mim. Marcos, um abraço para você aí também. Mas a verdade é que poder estar com pessoas que eu amo à mesa, eu acho que isso é o mais importante. E aí, quando você tem elas do seu lado servindo, né? A gente fez eventos em shopping centers, caras, lotados, em evento geek. A gente já fez evento dentro de escola de desenho, escola de artes. A gente já fez, a gente já foi para feiras, né? A gente foi BGS, diversão offline. Eu já fui na Abrim, sabe? Então, assim, fazer essas coisas com outras pessoas é o que me faz valer. E recentemente, agora eu estou fazendo seminário no PV, eu tenho feito isso com o pessoal ali da juventude, os amigos do seminário. Então, assim, tem oportunidades que eu vejo que Deus coloca a gente, que eu falo, cara, é bacana ter um hobby que reúne pessoas que às vezes nem se conhecem. Eu já tive a oportunidade de servir com pessoas que eu não conhecia. Um dia eu treinei, no outro dia elas estavam servindo do meu lado com uma mesa lá, e a gente recebendo 200 pessoas passando numa madrugada, como foi aqui no Corujão do pessoal ali do CLD, ali, do MIL e do PV, né? Lá no acampamento do PV. Cara, então é isso, sabe? É um hobby que às vezes tem pessoas que eu nem conheço
e me abordam, tem pessoas que eu conheço de ouvir falar, um autor, e aí eu cumprimento, falo, cara, sou fã do seu jogo e tal, e a gente conversa, sabe? Então, assim, saber que a gente está num hobby, que o foco desse hobby é juntar pessoas, isso para mim é o que me faz os momentos especiais da Mesa do Trono. Como que a pessoa chega na Mesa do Trono? É através de você só? Ou ele tem site? Eu tenho o Instagram, que é a nossa ferramenta principal de divulgação, né? O Instagram é A Mesa e o Trono, tudo junto, A Mesa e o Trono. Ou também, se a pessoa for lá pelo nosso endereço, né? Embora não tenha um site e tal, mas tem lá os links para a pessoa acessar, www.amesaeotrono.com.br. A pessoa vai me encontrar lá, quem responde sou eu ou minha esposa. Então a gente está lá, realmente é olho no olho, e às vezes o pessoal de uma igreja, de algum lugar que queira conhecer mais o trabalho, queira treinar a galera da juventude deles para poder fazer isso, queira mostrar para as famílias como usar jogos com suas crianças, como tirar a galera das telas usando isso aqui e tal. Tem muita conversa que a gente pode seguir aí e eu espero poder servir a galera. Eu vivo para isso, é isso que eu faço agora. Então. Bom, foi muito bom. Se deixasse de ficar mais daria vontade, dá vontade. Nossa, dá vontade. Falar de cada jogo. Bom, para procurar o Rony, ele já falou, né, no seu Instagram, é onde você vai encontrar ele mais rápido que entrar pelo site. No Instagram, se você segue, você também compartilha e você também divulga, né? Cara, muito obrigado. Acho que vai desligar a câmera, a gente vai continuar falando bastante. Mas testando alguma coisa aqui eventualmente. Joga aqui, ó. Vai jogar aqui. Jogo não falta. A gente vai ensinar uma pessoa a não blefar mais. E uma dica também pra galera que quiser conhecer um pouquinho mais do A Mesa do Trono e falar, pô, Rony, eu quero comprar jogos, não sei que jogos comprar. Cara, a gente tem uma lista lá, sabe, uma curadoria bonitinha de jogos que vale a pena comprar pra você usar no seu ministério. Rony, pô, eu quero um jogo pra muita gente, não sei, só tem jogo pra 4 jogadores, como você falou, né, Hernando? Então, assim, tem como a gente ajudar também. Às vezes, se a pessoa fala, cara, eu quero dar de presente um jogo para alguém, me manda lá, a gente pesquisa algo que vai encaixar para aquela pessoa legalzinho, qual que é a faixa etária, qual que é o tipo de público e tal. Para mim, o prazer é esse, ver mais pessoas à mesa para que a gente possa resgatar o valor dela numa sociedade que precisa ouvir falar daquele cara que resolveu sentar à mesa com as pessoas, mesmo a gente não merecendo ter ele na mesa com a gente. Então, essa é a ideia. Tem algum recadinho pra fazer aí? Pode falar. Não, acho que depois dessa última frase eu tô absolutamente sem palavras. Mas, recado, acho que visitem o site. Acho que isso seria muito, muito legal. E eu vou aproveitar essa curadoria aí, como eu já te falei antes, tô louco pra ver uns jogos aí, vou aproveitar. E, obrigado pela conversa, Veio da entrevista e já saiu com o cliente, né? É outra história. E é legal que se a galera compra lá, ajuda o Mesa do Trono também, então tem tudo isso. Exatamente. Recadinho bom isso daí também, recadinho bom. Ele acabou de falar que criar jogo não dá sustento. Vamos falar sério, né? Não é disso aí que a gente vive, não. Então, gente, se você tiver o amor no coração, a vontade de ajudar, entre em contato com ele, fala com ele. Não gosto de jogo, não ligo. Mas ele precisa também tanto do apoio e também tanto do apoio financeiro, tá bom? Gente, é isso. Valeu. Aquela câmera ali é sua, dá um recadinho pra família, pra Débora, pra família. Agradecer todo mundo, agradecer a galera da IECA, aqui de Atibaia, a cidade que tem abraçado a gente, o pessoal do PV, amo vocês também, porque tem dado uma baita oportunidade pra gente servir com isso também. Abraço pastor Alexandre, pastor Elias, todo mundo aqui, né? Mas também, principalmente o pessoal lá da Cerejeiras, lá também, o pessoal da Congregacional lá, que é onde eu tô fazendo meu ministério esse ano. Sim, e a gente tem feito eventos lá, então também um abração pra turma lá, todo mundo. Igreja de Cerejeiras. E pra família, Débora, minhas filhas, todo mundo. Igreja de Cerejeiras, eu tô disposto também a ser voluntário aí, pô. Não sei lá. Nada de jogo, mas quero estar lá. Não, vamos fazer um negócio junto. A gente aprende, né? A gente lê a regrinha lá, lê o pretinho lá. Errando que você aprende. A gente ensina. A gente ensina, exato. Valeu, gente. Certo? Gente, muito obrigado aí. Obrigado, Hernan. Imagina, eu que agradeço, Marinho. Obrigado top, mesmo. hein? Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo. A próxima temporada você vai estar junto, que vai ter mais. Sério? Ele vai voltar, eu lógico. aceito. Eu aceito por aí. Eu aceito. E a outra, a gente vai querer jogar jogo com ele, que eu quero ver se ele tá realmente, se ele tá blefando, não tá. Não, mas aí a gente aprendeu que o blefe tá valendo. Tá valendo. O roubo, aí é o problema. E a defraudação, aí a gente vai conversar. Mas assim, ele é tão bom no jogo, como que a gente vai saber se ele tá blefando ou não? Mas será que eu sou bom no jogo também? Não sei, ué. A gente vai testar, a gente vai descobrir. Eu acho que ele não é bom bom no no na jogo. mesa já perdendo, porque a galera já quer bater em mim, né? Muito bom, gente. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, certo? Não esqueçam de acessar a Mesa e o Trono no Instagram. Seguem eles lá, seguem a gente também no Instagram. E é isso, beleza?
Não esquece de compartilhar esse vídeo para quem gosta de jogo tabuleiro também. É Valeu. nóis. Até.